Glória a Deus. Deus é maravilhoso. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Graças a Deus, que é motivo de alegria estar mais uma vez na casa do Senhor. Quero agradecer a oportunidade que foi me concedida nesta noite. O nosso pastor, presidente, pastor Rogério, um grande amigo e um pai na fé, porque esse irmão tem nos ajudado muito. Graças a Deus, todo dia ele manda mensagem e às vezes nós estamos para baixo. Mas aquelas palavras, aquelas mensagens que ele manda, que a gente, irmão, louvado seja Deus. Muitas das vezes a gente está meio desanimado. Creio que não é só comigo que acontece isso. A igreja pode sentar, igreja. Creio que não é só comigo que acontece isso, mas todos. Nós somos seres humanos, eu tenho que todos passam por isso, Louvado seja Deus. E eu quero agradecer pela confiança. Os nossos companheiros que está aqui do nosso lado, do meu lado direito, que está nos ajudando nesta noite, nos auxiliando. E você que está em casa também. Deus deu uma palavra para você nesta noite. Louvado seja Deus. E eu quero louvar o Senhor nesta noite. O cantor está aí, irmão, mas a Bíblia diz que quem está alegre, cante, Louvado seja Deus. Quem está triste, cante. Quem está alegre, canta. Então, irmão, eu estou alegre nesta noite. Louvado seja o nome do Senhor. E por isso eu vou louvar o Senhor nesta noite. A oportunidade foi me concedida e eu preciso aproveitar a oportunidade. Porque, irmão, quando a oportunidade vem para você, você tem que aproveitar ela. Não é sempre que você tem a oportunidade. Louvado seja Deus. Irmão, dó maior. Rosto de Cristo, tá? Glória a Deus. Sempre que eu leio a história de Cristo, eu fico a pensar com grande emoção do privilégio que muitos tiveram de ver o seu rosto, sentir sua mão. Eu também teria a mesma alegria de vê-lo bem perto, bem juntinho a mim. Olhar os seus olhos, sereno e meigo, oh, como eu seria tão feliz assim. Queria saber como era o seu rosto, embora eu sinta que era muito lindo, inspirava fé e também confiança, e dava a todo um gozo infindo. Ao ver as gravuras dos quadros pintados, daquilo que dizem ser o meu Senhor, meu ser não aceita o que está na tela, é falsa a inspiração do pintor. Não creio no Cristo vencido, cheio de amargura, semblante de dor. Eu creio num Cristo de rosto alegre, eu creio num Cristo que é vencedor. E um dia também, aleluia, o verei face a face,
e assim eu creio, pela minha fé. Oh, aleluia, verei o seu rosto, verei a Jesus como Ele é. Oh, aleluia, verei o seu rosto, verei a Jesus como Ele é. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Exaltado seja o nome do Senhor. O Senhor está aqui, irmão. Louvado seja Deus. Uma palavra, irmão, muito conhecida de toda a igreja e de todos aqueles que estão nos assistindo nesta noite. É Jonas, no capítulo 1 do profeta Jonas. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. A chamada e a fuga de Jonas. Louvado seja Deus. É uma palavra muito conhecida, mas é a palavra de Deus. Aleluia. Deus sabe o destino desta palavra. Aleluia. Talvez que alguém precisa, eu mesmo, né, irmão? Porque a mensagem, quando ela vem primeiro para quem está falando a mensagem, a palavra, quem está transmitindo, para depois alcançar quem está ouvindo. Louvado seja o nome do Senhor. E veio a palavra do Senhor, filho de Amitai, dizendo: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Porém Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis e desceu a Jope e achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Então, irmão, nós vemos aqui que Deus mandou Jonas. Falou: Jonas, vai pregar minha palavra lá em Nínive, né? Mas nós sabemos, irmão, que às vezes nós criticamos Jonas, porque nós não sabemos muitas das vezes o que nós falamos, por criticar Jonas, porque não foi. Irmão, Deus sabia o que Jonas ia enfrentar naquele lugar, naquela cidade. Ele tinha um motivo de não, talvez, de fugir da presença do Senhor, porque existia motivo para isso. Porque o lugar que ele ia, irmão, era muito duro, né? Ele ia enfrentar a batalha tremenda ali onde ele foi mandado. Mas o Senhor, irmão, quando Ele chama e Ele manda, Ele se responsabiliza pelo que vai acontecer. Porque Ele te manda, Ele põe a palavra na sua boca. E Ele falou para Jonas qual a palavra que Jonas teria que falar lá. Louvado seja Deus. Mas Jonas, como ser humano, assim como eu, como você, temeu ir naquele lugar. Porque, irmão, a cidade, irmão, uma cidade ensanguentada, uma cidade de pessoas que não tinha dó de ninguém. Louvado seja Deus. Agora Jonas sozinho, irmão. Imagine a cena. Deus mandou ele ir, mas ele fugiu da presença do Senhor. Ele procurou um jeitinho, né? Não, eu vou por aqui, que por aqui é mais fácil, e vou cair é fora. Irmão, mas Deus tem
os seus planos na nossa vida. Deus tem a maneira de trabalhar, aleluia, e nós não sabemos os planos de Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Nós não sabemos o que Deus tem para nós no amanhã. O dia de hoje está findando. Até o terminar deste culto, você sabe o que vai acontecer com você, irmão? Mas Deus sabe de tudo. Ele conhece cada um que entrou aqui nesta noite, louvado seja o nome do Senhor. E por isso, irmão, Deus olhou para Jonas e achou graça em Jonas, para levar a palavra até a cidade de Nínive, né? Para os ninivitas ouvir a palavra. Mas Jonas, nós sabemos da história. O texto fala que ele fugiu da presença do Senhor e no mar se levantou um grande vento, né? Uma tempestade muito grande. E o navio começou a passar por turbulência. E o pessoal que estava ali começaram a se apavorar, jogar as coisas fora, né, irmão? Para aliviar o peso que estava do navio. Mas nós sabemos, irmão, que era uma pessoa só que estava ali causando tudo aquilo, por não dar ouvido àquilo que Deus mandou ele fazer. E nos dias de hoje, irmão, não é diferente, porque nós sabemos que a obra de Deus, muitas das vezes, irmão, ela perece por causa de mim, que às vezes não quer fazer aquilo que Deus quer que eu faça. Às vezes o pastor chama: ô irmão, vamos fazer uma visita comigo. E às vezes a gente fala: eu estou trabalhando, eu estou cansado. Nós inventamos nossas desculpas, né, irmão? Louvado seja Deus. Mas só que é assim, Deus conhece o nosso pensamento, Deus conhece o nosso coração. E Deus também conhece a nossa desculpa, né? Louvado seja Deus. Porque nós arrumamos desculpa para tudo, irmão. Mas quando nós estamos trabalhando, que o chefe fala assim, você entra muitas das vezes 7 horas da manhã. E o seu chefe chega para você 5 horas da tarde e diz: olha, eu preciso de você ir até às 10 hoje. Você não faz nem cara feia, você enfrenta a hora extra, né? Porque vai gerar dinheiro para você. E muitas das vezes, irmão, para Deus nós não queremos fazer nada. Chega e fala que está cansado e às vezes não quer vir para a casa do Senhor, não quer visitar um irmão, não quer fazer uma oração na casa de alguém, né? Mas louvado seja Deus. Mas Deus, e a obra de Deus começa a perecer muitas das vezes por a nossa causa, pela nossa desculpa, pela nossa falta de interesse, né? Pelas coisas de Deus. E a obra perece, e o pastor sofre, e muitas das vezes dá infarto no pastor, e o pastor fica doente, e nós fica dormindo, né, irmão? Fica ali, não está nem aí para nada. E a obra de Deus padecendo pela nossa causa. Então, irmão, Deus está falando com alguém aqui nesta noite, que você precisa despertar, aleluia, na presença do Senhor. Porque o Senhor te chamou, não foi para ficar de braço cruzado, não foi para ficar aí quieto. Eu vou para a igreja, é mais um culto. Não, é mais um culto, mas o Senhor está aqui. Ele está em todos os cultos, louvado seja o nome do Senhor. Não é só mais um, Ele está em todos, aleluia. E Ele está aqui para te ajudar, para te dar força, para te abençoar. Por isso que você está aqui nesta noite. E você que está me ouvindo nesta noite, Deus está falando com você que muitas das vezes está parado, está estacionado, vê essa pandemia no mundo, né? E tem pessoas que até hoje continuam no porão, continuam no fundo do navio, e dormindo e não tem força para se levantar. Já voltou os cultos normal, né? Graças a Deus, aos poucos está voltando tudo normal, mas a pessoa ainda está lá, com medo da pandemia, achando que a pandemia só está na igreja. Mas a pandemia está em todos os lugares, né, irmão? Louvado seja Deus. Esses dias, irmão, eu convidei um irmão para ir numa congregação comigo.
E eu vim do trabalho, irmão, cansado. E eu falei, eu vou passar na casa desse irmão, vou chamar para ele ir comigo, né? Para eu não ir sozinho. E quando eu cheguei na casa dele, a esposa dele falou, ele acabou de chegar, ele estava não sei aonde, ele chegou, está tomando banho. Irmão, e eu fiquei esperando ele. Quando ele saiu, eu convidei para ir numa congregação comigo. E ele falou, mas a pandemia já acabou? Eu falei, irmão, misericórdia. A pandemia não só está na igreja, não. Você acabou de chegar, sabe Deus onde é que você estava? Será que a pandemia não estava lá? A gente vê a pessoa no mercado, irmão. A gente vê a pessoa no açougue. A gente vê a pessoa na rua, no ônibus, nas conduções. E muitas das vezes, irmão, a obra de Deus existe uma dificuldade. Mas Deus chamou Jonas para pregar a palavra em Nínive, né? E Jonas começou a dar um jeitinho, se escondendo. Aleluia. Se escondeu num lugar que parece que ninguém estava vendo. Mas o Senhor viu e mandou a tempestade sobre o mar. E aquele mar ficou muito agitado. E o marinheiro começou a verificar o que estava acontecendo. Quando chegou no porão, estava Jonas lá dormindo. Daí, irmão, ele começou, né? Começaram e ele já estava sofrendo, porque estava jogando as coisas fora, né? Jogando os pertences fora, para aliviar aquele peso que estava sobre o navio. Mas na verdade, irmão, uma pessoa, e muitas das vezes, irmão, a igreja não acontece nada, às vezes por causa de uma pessoa, que muitas das vezes, irmão, está como Jonas, não quer fazer nada, e a obra está perecendo. Mas Jonas estava ali, irmão, louvado seja Deus, no lugar dele, dormindo, e acordaram ele, aleluia, e chamaram o povo, e falaram, vamos lançar a sorte. E a sorte caiu sobre Jonas. Daí começaram a perguntar de onde que ele era. Ele falou que era hebreu, temia o Senhor dos exércitos. Aleluia. E daí ele falou, declarou que o problema dali não era o que estava, o problema era ele, que estava causando tudo aquilo, irmão, porque ele sabia o que ele estava causando, mas ele não estava nem aí, irmão. Mas quando foi descoberto que era ele, ele começou a se revelar. Por que estava acontecendo aquilo sobre o navio? Então, irmão, nós vemos aqui que muitas das vezes, irmão, o povo sofre às vezes por causa de uma pessoa, por causa de uma atitude minha, uma atitude sua. Talvez que nós tomamos a atitude errada e às vezes, irmão, nós estamos lá fora e estamos aqui dentro, contaminando a casa de Deus e as coisas não acontecem. Não existe salvação de alma, não existe batismo com o Espírito Santo, não existe, irmão, nada acontece, porque muitas das vezes por causa de mim, por causa de você, aleluia. Mas Jonas, irmão, assim mesmo pediu para que lançasse ele no mar, né? E nós sabemos, o texto fala que Jonas foi lançado e Deus preparou o peixe, né, para engolir Jonas, para engolir ele e levar, porque ele não queria ir de navio, mas foi de peixe, né? Louvado seja Deus. E o texto fala, irmão, que ele ficou 3 dias e 3 noites no ventre daquele peixe. Já pensou, irmão? Como que seria Jonas dentro do peixe? Como que ele estava? Dentro de um peixe. Nós sabemos que o peixe não cheira muito bem, né? E já pensou você dentro de um peixe? E assim mesmo, assim, dentro do peixe, Jonas, com vida, né? Deus poupou a vida de Jonas ali, porque queria que ele fizesse e o destino que Deus estava mandando ele ir. Louvado seja Deus. E orou Jonas, né? Jonas orou ao Senhor, e o Senhor ouviu a oração de Jonas assim mesmo nas entranhas do peixe, né? Louvado seja Deus. E a Bíblia diz, irmão, aqui no versículo 3, fala que e veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo, levanta e vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela a mensagem que eu te digo. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmão, nós vemos aqui que Deus deu mais, a primeira
foi Deus mandar Jonas ir. E passou por todo esse processo. E a segunda vez, Deus deu uma segunda oportunidade para ele. Louvado seja o nome do Senhor. Quantas oportunidades Deus tem te dado? Quantas oportunidades Deus tem dado para mim? E para você que está me ouvindo nesta noite. Aleluia. Que está aí na sua casa. Quantas oportunidades Deus tem te dado? E você tem dispensado as oportunidades. Irmão, e a palavra veio a segunda vez para Jonas, né? Segunda oportunidade. Deus mandando ele levantar aí e começar a fazer aquilo que Deus mandou ele fazer. Porque a palavra estava com ele. Deus tinha dado a palavra para ele. A mensagem estava com Jonas. Louvado seja Deus. Então, irmão, quando Deus manda, Ele se responsabiliza do que vai acontecer. Mas nós somos temerosos, irmão, nós temos medo. Aqui do lado tem uma comunidade, e alguns anos atrás eu fui confrontado ali naquele lugar. Tinha culto na casa de uma irmã ali, sempre nos domingos. E daí, uma certa vez eu estava indo e eu fui confrontado lá. O inimigo usou uma mulher para me confrontar ali naquele lugar. Daí, irmão, eu fiquei com medo. Eu confesso para os irmãos, né? Falei, o diabo usou essa mulher. Irmão, como é que pode? O inimigo usou a mulher de uma maneira. O meu irmão, o diácono Damião, estava comigo e falou, como é que pode acontecer um negócio desse, né? Irmão, e eu fiquei, não ia naquele lugar. Falei, eu não vou mais naquele lugar, não participo mais daquele culto. Os irmãos iam todos os domingos, eu estava com uma Jonas, irmão, eu me escondia para não ir naquele lugar. Isso com medo de alguém me confrontar, porque aquela mulher me confrontou. Imagina Jonas, quantos confrontos Jonas não ia ter nessa cidade, porque é uma cidade grande, e ele sozinho tinha que pregar o evangelho ali. Ali, eu ainda estava indo com o meu irmão, os irmãos iam, passavam para ir para o culto, eu ia com eles, e Jonas que estava sozinho, que Deus chamou ele para ir sozinho. Hoje é fácil, né, irmão? Às vezes alguém vai em algum lugar, irmão, você pode me acompanhar numa visita, eu vou em uma casa fazer uma visita, eu preciso ir em tal lugar, você vai comigo? Hoje é fácil, irmão, mas Deus chamou unicamente Jonas para fazer isso. E uma cidade grande, irmão, de 3 dias, né, de caminho, e Jonas começou a entrar ali por aquela cidade, e pregando a palavra de Deus, e pregando uma pregação que Deus mandou Jonas pregar, falar as palavras que Deus tinha colocado na boca de Jonas, que Jonas tinha que falar. E a palavra de Deus diz que aquele rei daquela cidade, ele ouviu, deu crédito à pregação de Jonas, começou a ouvir Jonas, e todos daquela cidade começaram a se converter ao Senhor. Aleluia. E ele decretou, né, para todos jejuar, né, até os animais daquela cidade ficar, né, em decreto por causa do acontecimento. A Bíblia diz que ele tirou as suas vestes, né, se cobriu com um saco, se sentou na cinza, se humilhou. Por quê, irmão? Porque o amor de Deus era muito grande. Deus não estava olhando. Deus estava olhando. Porque assim, irmão, aquela cidade estava acontecendo aquilo, é por causa do inimigo. As pessoas, irmão, o homem, a mulher, as pessoas não são ruins. Ruim é o que está na pessoa. É o espírito ruim que o inimigo muitas das vezes coloca na pessoa. E a pessoa começa a fazer coisa que não é do agrado de Deus. Começa a matar, começa a roubar. E fazer coisas que não é do agrado de Deus. Por isso, irmão, que quando você vê uma alma que fazia tudo isso, se converter, irmão, há uma grande festa no céu, porque o Senhor veio para os que eram seus, mas os seus não receberam. Então, irmão, sobrou.
ele veio para os que eram seus, os seus não os receberam, né? Mas todos aqueles quantos receberam se tornaram filhos de Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmão, Deus, Ele tem prazer em salvar as pessoas. Nós vemos aqui, irmão, ultimamente, nos cultos, Deus tem salvado os jovens aqui, na igreja, né? Graças a Deus. A gente fica alegre ver eles aí firmes nos caminhos do Senhor, sentindo a presença de Deus, aleluia. E é isso que Deus faz, Ele tira do mundo e traz para a sua casa, faz uma limpeza, né, irmão? Louvado seja o nome do Senhor. Tira aquele espírito que muitas das vezes não valia muita coisa e põe um espírito bom na pessoa, aleluia, para fazer a obra, aleluia, glória a Deus. Então, irmão, nós vemos aqui que Jonas, ele começou a fazer aquilo que Deus mandou ele fazer, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Começou a pregar, e o povo foi se convertendo, e o rei deu crédito, né, à pregação de Jonas. Então, irmão, é bom quando há um reconhecimento, quando há convenção, né, pessoas se convertendo ao Senhor, aleluia, glória a Deus. E era para isso que Deus queria que Jonas fosse ali, irmão. Muitas das vezes, eu estava comentando hoje na minha casa, nós seres humanos, nós sofremos todo o tempo. Às vezes as coisas nem acontecem e nós já estamos sofrendo. Nós vemos aqui, irmão, que Jonas, ele estava sofrendo a todo tempo, porque ele sabia que ia ter pedreira para ele enfrentar lá, né? Ia ter coisas difíceis. Mas não tinha motivo para ele sofrer, porque o Senhor tinha mandado ele. Ele era um profeta, ele tinha simplesmente falar o que Deus estava mandando ele falar, louvado seja Deus. E o Senhor se responsabilizava de fazer o resto, né? De Deus tocar no coração das pessoas. Deus amoleceu o coração das pessoas, aleluia, glória a Deus. Porque, irmão, não existe coisa pior do que a pessoa com coração duro. A pessoa com coração duro, irmão, não acredita em nada. Tudo para ele ignora. Ele não aceita ser corrigido por nada, não aceita correção. Mas, irmão, o Senhor, quando Ele corrige, Ele sabe corrigir muito bem, aleluia. E Ele sabe, depois as pessoas falam, meu Deus, mas onde era que eu estava? O que é que eu fazia? O que é que eu estou fazendo agora? Aleluia. Uma certa vez eu estava falando de Saulo de Tarsis para uma pessoa, e essa pessoa se revoltou muito comigo. Ficou muito nervoso, ficou muito bravo comigo, e falou que se eu não parasse, ele ia fazer eu calar minha boca, né? Irmão, e eu falei, meu Deus, é a tua palavra, Senhor, não estou falando nada demais para ele. Irmão, e ele ficou muito irritado comigo. Aleluia. Mas eu falei para ele, um dia você vai precisar dessas palavras que eu estou te falando. E ele falou para mim, guarda as suas palavras que eu não preciso de ouvir. Eu falei, tudo bem. Só que no mesmo dia, eu não vi, ele que me falou. As coisas começaram a dar errada na vida dele. E daí, as coisas começaram a acontecer tudo ao contrário na vida dele. Deus começou a trabalhar na vida daquele homem. E depois de alguns dias eu fui mandado embora, fui dispensado. E daí eu perdi o contato dele e depois de muitos anos, consegui o contato dele novamente. E quando alguém falava, você conheceu fulano? Lembra dele? Eu lembro. Era uma pedra no seu sapato, né? Eu falei, aquilo ali era um atribulado na minha vida, né? Eu falava assim, né? Sabe o que aconteceu com ele? Hoje ele é um crente. Aleluia. E fanático. Aonde ele está, ele só fala de Jesus, não sabe falar de outra coisa. E daí, irmão, aleluia,
o irmão, esse rapaz passou o contato dele e eu liguei para ele. Falei, paz do Senhor, meu querido. Você sabe quem está falando? Ele falou, não. Você não sabe quem está falando? Você lembra? Aí comecei a falar a minha pessoa para ele. Ele falou, irmão, paz do Senhor, me perdoa. E começou a me pedir perdão. Eu falei, irmão, o irmão não me deve nada. Você tem que pedir perdão para Deus. É Ele que já perdoou os teus pecados. O irmão não falou nada para mim. Aquilo ali, irmão, não me abalou o que você me falou. Ele falou assim, lembra daquela palavra que você estava falando sobre Saulo de Tarso naquela tarde? E ele começou, eu nem lembrava, irmão. E ele começou a falar aquelas palavras que eu estava falando com ele naquela tarde. E ele falou assim, eu lembro como hoje, que eu falei para você guardar suas palavras, que eu não precisaria dela. Mas você falou, um dia você vai precisar. Disse, irmão, algo aconteceu comigo. Eu vi você falando aquelas palavras. Elas nasceram dentro de mim, elas jorraram. E eu comecei a ouvir você falando comigo naquela tarde. Então aquelas palavras valeu no tempo certo, na hora certa para mim. Eu louvo a Deus pela sua vida. Aleluia. Falou, você foi um espelho para mim. Então, irmão, quando Deus manda, Ele se responsabiliza, meu querido. Não importa para quem você vai ter que falar. Aleluia. Deus está mandando. Seja rico, seja pobre, fale. E Deus se responsabiliza pelo que você está falando. Porque a palavra é dele, irmão. Aleluia. Quem vai trabalhar no coração, na mente, é o Senhor. Não é eu. Não é minhas palavras que vai convencer ninguém, irmão. Mas é a palavra de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Então, irmão, nós vemos aqui que Jonas, o profeta, enviado de Deus, ele começou a pregar a palavra. E foi feito aquilo que Deus queria que fizesse. Falar a palavra, louvado seja Deus. Ministrar a palavra naquele lugar, naquela cidade. A cidade se converter, porque era para isso que Deus tinha mandado ele ali. Aleluia. Ele não foi da maneira que Deus queria que ele fosse. Aliás, ele não, da maneira que Deus mandou ele ir, ele não foi. Porque muitas das vezes, irmão, nós fazer a nossa vontade é muito fácil. Você fazer o que você quer, mas você fazer o que Deus quer é difícil. É muitas lutas, muitos problemas, muitos levantes que vêm sobre a nossa vida. Aleluia. Quantos levantes não aconteceu na minha vida durante essa semana, para que eu não estivesse aqui falando a palavra de Deus. Irmão, muitos levantes se levantaram contra a minha vida, mas o Senhor tirou do meu caminho. Aleluia. Esses dias alguém se levantou contra mim no trabalho, falou uma palavra meia estranha lá. E alguém até falou, alguém que não é evangélico falou assim, mas o irmão é de boa. O irmão, ele é uma pessoa muito tranquila, pessoa alegre. Mas ele queria acabar com a minha alegria, queria deixar eu triste. E essa pessoa falou comigo algo. E eu falei para esse rapaz, eu digo, olha, só por causa dessa palavra que ele falou comigo. Ele falou na sexta-feira comigo, irmão. Eu falei assim, por causa desta palavra. Eu falei para ele, não sei se você vai estar aqui para ver, ou você vai ficar sabendo se você não estiver aqui para ver. Essa pessoa não vai ficar aqui. Só por causa dessa simples palavra que ele falou comigo, que eu era, que na verdade eu não sou isso que ele falou. Ele não vai ficar aqui, irmão. Foi na sexta-feira. Na segunda, eu falei isso para o rapaz que falou disso, que o rapaz tinha falado isso comigo. Na terça-feira, ele estava trabalhando, irmão, e deu uma doidura nele. Ele falou, vou resolver minha situação agora.
e chegou no chefe, irmão, e falou: olha, resolve minha situação agora. Hoje eu não trabalho mais aqui, me manda embora agora. E foi embora. Foi mandado embora. Irmão, não é para a minha glória, mas para a glória do Senhor. Se alguém está atrapalhando o teu caminho, irmão, olha, Deus vai tirar. Porque para isso Deus te chamou, irmão. Não foi para nós servir de tropeço para ninguém. Foi para nós estar fazendo a vontade de Deus. Nós fazer aquilo que Deus pôs para nós fazer, né? Aleluia. Para isso Deus nos chamou. Como chamou Jonas para pregar a palavra. Aleluia. Deus te chamou para você visitar, para você orar. Que muitas das vezes, irmão, há dificuldades. Ananias, ele não queria orar por o Saulo que estava cego, mas o Senhor falou: vai, porque esse é para mim um vaso escolhido. Então, irmão, aquele que você acha que não é nada, que você não dá nada, é que muitas das vezes o Senhor te incomoda para você orar por ele, para você estar do lado dele, ajudando ele, porque ele precisa de ajuda, porque ele é uma pessoa escolhida. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Irmão, e essa cidade que Deus mandou Jonas ir, irmão, estava pronto, estava para ser destruída. Mas Deus mandou Jonas, porque Deus tinha amor por aquelas vidas. Aleluia. Deus queria salvar aquela cidade. Aleluia. Mas Jonas distorceu o caminho, irmão, mas chegou até o destino que Deus queria que ele fosse. E ele fez a obra de Deus, louvado seja o nome do Senhor. Ele falou a palavra, as pessoas se converteram, aleluia. Deram ouvido à palavra, deram ouvido à pregação de Jonas, glória a Deus. E Nínive, irmão, Deus salvou aquela cidade, intermédio das pessoas de Jonas, do profeta. E quantas pessoas Deus vai salvar através da minha e da tua vida, aleluia. Aleluia, glória a Deus. Porque, irmão, nós somos profetas, nós somos homens de Deus. Quando Deus mandar você falar, irmão, fale, não feche a sua boca. Quando Deus mandar você orar, foi falado no domingo aqui, que o pastor foi chamado a fazer uma oração, né, por alguém que ia fazer uma cirurgia. Então, tipo assim, irmão, e o pastor fez a oração, creio que Deus deu vitória. Aleluia. Através da oração do nosso pastor. Glória a Deus. E para isso, irmão, nós somos servos de Deus, é para servir. Servir ao Senhor com alegria. E apresentai-vos a Ele com canto, como foi falado a leitura oficial, né? Servir ao Senhor com alegria, não é com tristeza não, irmão. Ser crente é ser alegre. Por quê? Porque você tem Cristo na vida. Aleluia. Por isso que nós somos alegres, nós somos um povo diferente. Porque o Senhor nos chamou para fazer a diferença. Então, irmão, vamos fazer a diferença. Vamos levar a palavra de Deus onde precisar. Não tenha medo. Porque o Senhor está contigo. Aleluia. Assim como esteve com Jonas, ele temeu, ele teve medo. Ele ficou temeroso quando Deus mandou ele ir, mas ele foi, assim mesmo, com medo, mas ele chegou lá onde Deus queria que ele fosse. E você vai chegar, eu vou chegar onde Deus quer que eu chegue. Onde você quer, não desistir, irmão. Nós estamos no caminho, porque ele falou que ele é o caminho, ele é a verdade e a vida. Então, irmão, nós estamos no caminho, porque nós estamos nele, nós estamos em Cristo. Se nós estamos em Cristo, nós estamos no caminho certo. Aleluia. É só nós perseverar no caminho, não sair do caminho. Aleluia. Porque é o caminho que nós temos que seguir, é o caminho de Cristo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Irmão, eu quero agradecer a oportunidade que foi me concedida nesta noite, pastor. Deus abençoe. Obrigado aí pelas orações. Obrigado pelas orações da igreja. Estamos juntos nessa batalha, porque a obra é do Senhor. E nesta noite eu agradeço a oportunidade. E foi a palavra que Deus pôs no meu coração nesta noite, para você que está nos assistindo em casa.
levante, invoca o teu Deus, aleluia, porque o Senhor, Ele tem o melhor para ti. Eu agradeço a oportunidade.